Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Ítalo Silva, enfermeiro, professor do curso de enfermagem da UFRJ Campus Macaé e do programa de pós-graduação da Escola de Enfermagem Ana Nery, também da UFRJ. E é um imenso prazer estar aqui com vocês para falar sobre uma temática tão importante, tão necessária, que é a ciência aberta e o marketing digital científico e suas interfaces. Entender que o desafio para a ciência aberta está relacionado também à popularização do conhecimento científico e nesse campo nós teremos o marketing científico digital. Nessa ocasião, então, agradeço imensamente à professora Camila Mendonça e a todos que estão à frente dessas atividades pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês, mesmo que a partir dessa possibilidade aqui virtual, não presencial, né, de não nos vermos. E apesar disso, estamos aqui para poder compartilhar um pouco sobre essas questões e provocar aqui algumas reflexões. Ok? Então, tenho trabalhado com gestão de conhecimento e dentro do campo da gestão do conhecimento, nós temos que destacar a ciência aberta como um movimento amplo que envolve todas as ciências e nós temos que, nesse sentido, entender quais são as especificidades da enfermagem no processo da ciência aberta, para que a gente possa, uma vez compreendendo nossas especificidades e o que é a ciência aberta, entender como nós podemos fortalecer a ciência da enfermagem nesse contexto. A ciência aberta, na verdade, está na possibilidade de que todo o fluxo científico, desde o desenvolvimento dos dados coletados e a publicação desses resultados, ocorram de forma clara, transparente e, de fato, aberta. O que nós temos no Brasil hoje é o acesso, entre aspas, bem entre aspas, gratuito, né, dos periódicos científicos da área da enfermagem. Contudo, nós não temos acesso, por exemplo, aos dados coletados, quem avalia esses artigos, entre outros elementos. Mas essa é uma área de conhecimento e de atuação bastante ampla. Então, eu vou me ater aqui a apenas alguns elementos e suas interfaces com o marketing digital. E entender que não podemos hoje discutir apenas competências para o desenvolvimento de pesquisas robustas, aderentes às nossas necessidades, mas que também essas pesquisas, esses resultados científicos cheguem às pessoas. E a ciência aberta é uma possibilidade, mas ela não resolve todos esses desafios. Por isso nós precisamos pensar na popularização do conhecimento científico. E nesse sentido, o marketing digital é fundamental. Na ciência aberta, eu vou discutir aqui um pouco mais sobre o preprint. Entendo que seja de conhecimento de todos, mas eu vou destacar aqui o preprint. O preprint é, na verdade, uma possibilidade de antecipar a divulgação ou a publicização dos resultados científicos. A gente sabe que hoje um fluxo da divulgação científica a partir dos artigos se dá a partir da avaliação por pares, né? Que hoje é geralmente avaliação duplo cega e que com a ciência aberta caminhará para uma avaliação de fato em que as pessoas saibam quem emitiu o parecer, o autor saiba quem emitiu o parecerista A saiba quem é o parecerista B, enfim, que esse fluxo seja de fato aberto. O que nós entendemos é que hoje, né, atualmente, nessa nossa dinâmica de editoração científica, há uma demora que envolve também a emissão de pareceres, o retorno dos autores e uma nova avaliação dos pareceristas, entre várias outras questões. Isso faz com que os resultados que a gente chegou, os resultados de pesquisa, possam demorar aí uma média de 1 ano entre a submissão e a publicação desses resultados. E aí vem a possibilidade do preprint, que significa agilizar essa possibilidade entre chegar aos resultados científicos e divulgar no repositório de preprint. Até aí tudo bem, né? Se a gente for pensar assim, nossa, então vai agilizar, o preprint agiliza essa divulgação dos resultados a partir de um repositório de preprint.
Isso é muito bom, sobretudo em alguns casos como a gente tem acompanhado na pandemia, a relação das terapêuticas ou questões dessa ordem, né? Enfim, mas antes disso nós tínhamos a relação da zika, da microcefalia e a necessidade de divulgação rápida desses artigos, desses resultados de pesquisa. Contudo, nós precisamos olhar de uma forma mais atenta a essa realidade e entender como é que nós estamos nesse campo de expertise, de compreensão e de proficiência científica para entender que o pré-print não é um resultado de pesquisa validado por pares e sem, portanto, alguns critérios importantes para assegurar que aqueles resultados científicos eles são válidos para a nossa realidade, para a nossa prática profissional, para orientar as pessoas ou para o acesso às pessoas de uma forma ampliada, de modo a modular comportamentos para a saúde. Então, significa dizer que a divulgação do preprint poderá ganhar força a partir de outras variáveis, entre elas a baixa proficiência das pessoas para entender o que é um preprint, para entender ainda alguns movimentos da ciência. E a gente vivencia um mundo que é altamente dinamizado pelas mídias sociais, pela divulgação, popularização desse conhecimento em tese. A gente vai aqui falar um pouco sobre algumas estratégias que realmente possam tornar esse conhecimento científico mais palpável e popularizar esse conhecimento científico e qual é a relação disso para a enfermagem. Nesse sentido, é entender que com essas mídias sociais e com todos os movimentos que envolvem a realidade por exemplo, da Big Data, né, o Big Data, sobre essa pluralidade de dados, de informações que chegam para nós a todo tempo e que nós também divulgamos, né, compartilhamos a todo instante, pode ter um atravessamento entre ciência aberta, entre marketing digital e ciência da enfermagem. E o desafio aqui é a gente tentar conectar essas dimensões para pensar possibilidades que façam com que possamos avançar como pesquisadores, enfermeiros e também projetar a enfermagem aí num campo de visibilidade importante, tanto na área da ciência como nos seus desdobramentos de inovação, tecnologia e de processos de tomada de decisão a partir desses resultados científicos divulgados. Então, gente, para falar de popularização desse conhecimento a partir do marketing digital, para além da notoriedade que a palavra, o termo marketing possa trazer, nós precisamos pensar que estas são necessidades de sobrevivência no campo científico atualmente. Porque, para a gente ter uma ideia, por exemplo, a enfermagem brasileira, só a enfermagem brasileira, na última avaliação da CAPES, do quadrinho da CAPES, essa avaliação constatou que só a enfermagem brasileira publicou mais de 16 mil artigos científicos. Esse é um dado muito importante. Se a gente for avaliar que 16 mil artigos científicos constituem um número expressivo, que é impossível, é inviável, em tese, que possamos acessar todos eles, e se a gente projetar esse número ampliando para todas as produções científicas da enfermagem global, para todas as produções científicas das outras áreas da saúde e áreas afins, literaturas cinzas, capítulos de livros, blogs, entre outras informações, nós entenderemos que essa quantidade de informações científicas essa quantidade precisa ser pensada como um desafio para que o que nós produzimos de conhecimento científico possa chegar às pessoas. Nós estamos falando de um universo de produção com qualidade, né? Supostamente com qualidade, porque são produções publicadas a partir de uma avaliação por pares. Entretanto, o desafio hoje não é mais só publicar uma pesquisa robusta, que é fundamental, né? Não adianta eu tentar trazer aqui mecanismos estratégicos de marketing digital para publicizar ou popularizar um conhecimento científico se essa pesquisa ela tem fragilidades. Obviamente não são questões distantes, mas que se complementam.
O que eu quero dizer é que a sua pesquisa, que você está desenvolvendo com muito rigor, dedicação, compromisso, ela vai entrar, quando uma vez publicada, ela vai entrar no universo de centenas de milhares de publicações, se a gente for considerar a produção científica global. Então, o que eu quero pensar com isso é dizer para vocês que precisamos pensar novas competências para popularizar esse conhecimento científico. Em uma outra perspectiva, a ciência aberta, que traz a possibilidade de uma divulgação rápida a partir do preprint, entre outros elementos, também alcançará uma outra projeção que pode ser perigosa se chega às mídias sociais de uma forma irresponsável, como, por exemplo, a divulgação de resultados que ainda não estão validados. Existem movimentos diferentes, mas que precisam ser pensados com bastante cuidado. E tem sido um movimento acelerado. Nós temos discutido com bastante celeridade a divulgação dos resultados científicos a partir do preprint. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos caminhar para o desenvolvimento de competências que alcance a necessidade desses pesquisadores e da enfermagem, ia falar aqui da enfermagem brasileira, por exemplo, de desenvolver competências para popularizar esse conhecimento. E quando eu falo popularizar esse conhecimento, eu não estou aqui querendo trazer um estigma apenas para as pessoas que estão fora da academia, mas para as pessoas também que receberão essas produções científicas no âmbito profissional. Eu estou falando dos nossos pares, os enfermeiros que estão na assistência e que receberão esses resultados científicos e que nem sempre entenderão que esses resultados científicos ainda não estão validados pelos critérios hoje, ou os padrões hoje de ciência, que é a avaliação por pares sendo um deles. Uma outra questão importante para falar de marketing digital está na altimetria, nos altmetrics, nas formas, nas possibilidades complementares de avaliar o impacto da ciência que nós publicamos. Alguns autores trazem a altimetria como possibilidade de métrica alternativa, mas outros autores, há uma outra corrente que fala sobre métricas complementares. E eu concordo com essa segunda opção, porque as métricas complementares a partir das mídias sociais, que hoje tem sido utilizada inclusive por expressiva parte das revistas científicas, elas não visam a substituição das métricas da cienciometria, como fator de impacto, entre outras questões. Então a gente precisa entender que pensar em marketing digital tem uma relação de profundidade acadêmica, né, como disciplina acadêmica, a partir da necessidade de divulgação científica, mas também das possibilidades métricas para avaliarmos o impacto que esses resultados têm num alcance mais ampliado, que não apenas a citação de um artigo. A gente sabe que existem lacunas expressivas entre a divulgação dos resultados, entre a leitura e o consumo desses resultados, a absorção no campo realmente cognitivo, da translação desse conhecimento e a utilização desses resultados. Mas que também as métricas que avaliam essas possibilidades hoje no âmbito da cienciometria avaliam essa interação de uma forma bastante limitada. Quando, por exemplo, apenas me dá parâmetros dos artigos que foram citados em artigos indexados em periódicos que contabilizam essas citações. Nem toda revista e nem toda a utilização de resultados científicos é contabilizado pela cienciometria hoje. Então, um artigo, a gente sabe, por exemplo, que um artigo que tem resultados importantes, que influencia comportamentos na prática profissional ou na adoção de comportamento saudável das pessoas, ou na articulação e desenvolvimento de políticas públicas de saúde, pode ser que não sejam citados por artigos que estejam indexados em bases que contabilizem esses indicadores. E isso mostra, portanto, uma fragilidade, uma limitação. Mas as métricas da cienciometria estão aí e são importantes também.
a partir da perspectiva em que elas projetam essas avaliações. O que a altimetria traz, e aí a gente vai falar do marketing digital nesse processo, são possibilidades de avaliar de uma perspectiva mais ampliada, mesmo assim de forma objetiva, né, a partir dos engajamentos, de quem acessa, de quem comenta, e aí eu quero que vocês pensem isso em paralelo com o pré-print, que a partir de uma publicação num repositório também assume uma dinâmica de avaliação, de discussão, o que eu costumo brincar dizendo que é fazer com que o artigo científico, a partir do pré-print, seja também avaliado pelos editores que possam publicar esse pré-print em forma de artigo, analisando o engajamento desse pré-print, ou seja, o pré-print mais curtido e comentado tende a ser publicado. Mas a gente tem que entender também, assim como a cienciometria apresenta limitações, a altimetria também. Porque a altimetria ela é avaliada por algumas bases, né, digamos assim, por exemplo, o Altimetric Express, que avalia, por exemplo, a altimetria apenas na publicação em inglês. Só que eu trago aqui uma provocação para que a gente possa refletir a partir de Boaventura Souza Santos, quando ele fala das epistemologias do Sul e das epistemologias do Norte. Quando nós falamos de popularização do conhecimento, nós queremos dizer que esse conhecimento científico ele possa sair dos seus castelos, né, de areia e alcançar de fato as pessoas que financiam direto ou indiretamente a pesquisa que nós desenvolvemos e que no Brasil é realizada mais de 90% pelas universidades e instituições públicas. Então essa pesquisa precisa chegar às pessoas. É óbvio, né, que nós temos que trabalhar a importância do artigo científico, cada vez mais necessário, e trazendo os parâmetros da ciência consolidada, das ditas ciências consolidadas, que é sua publicação em periódicos indexados em inglês, entre outras questões importantes da ciência global. E aí eu trago o destaque para o professor Gilson Valpato, que ciência não é local, a ciência é global, então a gente precisa trazer uma perspectiva de linguagem universal. E paralelo a isso, eu trago a perspectiva também do que é ciência da enfermagem, a partir do que fundamenta a professora Vilma de Carvalho, ao considerar que a enfermagem é uma ciência em vias de se fazer, porque muito embora tenhamos avançado, sobretudo nos últimos 50 anos, a partir das nossas teóricas, considerando o campo de conhecimento específico da enfermagem, a gente ainda não alcançou, no âmbito universal, uma linguagem para uma formalização de nossos objetos necessários ao que se considera como ciência consolidada, mas isso não é uma perspectiva apenas da enfermagem. Com isso eu quero dizer que nossa enfermagem, uma ciência em desenvolvimento, ainda não alcançou e nem é desejável que se alcance a partir das mesmas métricas, por exemplo, que a física, a química. Nós temos objetos diferentes, nós temos objetos singulares no campo das ciências do impreciso, como bem destaca a professora Vilma de Carvalho, ao considerar a perspectiva de Moles quando lança essa obra de ciências do impreciso, e destaca que nós somos uma ciência cujos objetos eles não são controláveis, né, em tese não são controláveis, como as ciências ditas consolidadas assim trabalham seus objetos. Mas o que isso tem a ver com ciência aberta, com marketing digital? Esse campo epistemológico ele é retroalimentado também por essa popularização do conhecimento científico. Por quê? Quando Boaventura Souza Santos fala das epistemologias do Norte e epistemologias do Sul, entendam bem que ele não está falando apenas de uma relação geográfica, mas a forma como nós desconstruímos formas de conhecimento ou negligenciamos formas de conhecimento a partir, por exemplo, do não acesso ao conhecimento gerado no campo científico. E aí, trazendo essa realidade para o Brasil, nós podemos pensar, todas as pessoas falam inglês no Brasil? Todas as pessoas têm uma proficiência acadêmica, científica, inclusive nos nossos pares, considerando a enfermagem e trazendo a perspectiva mais aprofundada da enfermagem brasileira e considerar, por exemplo, que a maior parte dessa enfermagem é constituída por técnicos de enfermagem e que tem uma outra perspectiva de acesso de conhecimento científico. Não estou dizendo aqui com isso que o técnico de enfermagem não pode compreender aquilo que nós estamos falando por alguma deficiência cognitiva. Não é isso, mas são questões diferentes
que a gente precisa pensar em estratégias de comunicar de uma forma diferente. E o conhecimento é um processo relacional. O conhecimento, assim como o cuidado, é um processo relacional. E se é um processo relacional, importa muito mais a qualidade das interações do que a quantidade de informações que nós divulgamos. Nesse sentido, eu destaco para vocês que essa publicação e divulgação científica para publicizar esses resultados precisa alcançar outras estratégias para além desses parâmetros consolidados da cienciometria. Por isso que a altimetria, nesse sentido, ela vai surgir como uma possibilidade complementar para que a gente possa avaliar objetivamente como esses resultados estão sendo alcançados, divulgados, engajados, compartilhados e comentados e utilizados pelas pessoas, a partir do que hoje é algo que é indissociável praticamente da vida das pessoas, que são as mídias sociais. Tá certo? Então, nesse campo da marketing digital, eu costumo dizer que a gente precisa exercer o protagonismo científico em que cada um de nós possa assumir a possibilidade de comunicar para além do artigo científico, que é fundamental para que a gente possa alcançar cada vez mais uma linguagem universal, mas também trazendo possibilidades para comunicar e que aos diferentes públicos o que nós produzimos de impacto científico. Nós sofremos no ano passado um movimento bastante interessante, eu vou colocar dessa forma, interessante sobre o questionamento da população acerca da importância das universidades públicas. E isso tem muito a ver como nós comunicamos o que nós fazemos. Nós sabemos que a maior parte da publicação, a expressiva maioria da produção científica desse país é desenvolvida pelas universidades e instituições públicas. Mas nós precisamos fazer uma autocrítica e realmente pensar de que forma essa produção científica está chegando às pessoas. E aí eu trago aqui um pensamento de Wanda de Aguiar Horta, quando ela disse que a ciência não é apenas contemplativa, a ciência é praxis, é vontade de poder. Então é preciso que a gente estabeleça novas estratégias de comunicar aquilo que nós produzimos, inclusive para nossos pares. E essa translação do conhecimento, então, precisa ser pensada de uma forma mais ampla, né? E aí todos nós podemos fazer isso. O que acontece hoje? Atualmente, as revistas de enfermagem têm feito cada vez mais a utilização tem utilizado cada vez mais as mídias sociais para poder impulsionar, né, a divulgação acerca dos artigos publicados nessas revistas. Esse é um movimento global, né, não só para a enfermagem, para as diferentes áreas de conhecimento, mas ainda é um movimento bastante lento, porque não faz parte do nosso processo de formação, a gente não aprende isso na graduação, a gente não aprende isso na pós-graduação, a gente aprende a fazer um artigo e publicar um artigo, no máximo a desenvolver projetos de pesquisa. Mas o compromisso social que se dá a partir desse marketing científico é fundamental também para a sobrevivência da profissão quando a gente fala de visibilidade, para que as pessoas alcancem de fato aquilo que nós fazemos. Isso não diminui nenhuma outra frente de publicação científica ou desdobramento da ciência. Então, por exemplo, as revistas de enfermagem têm adotado a utilização de várias redes sociais, como o Instagram, o Facebook, o Twitter, blogs. Nós temos hoje, por exemplo, o blog HeavyEnf. E a gente tem ali, por exemplo, um movimento muito importante da realização de press release. E esses press releases ainda são, em sua expressiva maioria, realizados pelos editores, porque ainda não é uma prática dos autores, um compromisso com esse marketing, para além do que a gente aprende das ciências consolidadas, inclusive na sua forma de comunicação. É interessante discutir que essa realidade também ela tem uma interface importante com o jornalismo científico. Ainda não é uma cultura do Brasil, e muito menos da enfermagem, pensar estratégias que comuniquem o que nós desenvolvemos de pesquisa científica e da ciência aberta com o jornalismo científico. E a gente não precisa que isso seja divulgado num jornal, por exemplo, de repercussão nacional, mas o que pode ser, por exemplo, divulgado no jornal local. E eu posso assegurar para vocês que
É bem provável que na cidade de que vocês estão existe uma pauta em algum jornal que seja uma pauta científica. Eu falo isso porque eu tive essa curiosidade de buscar essa realidade em diferentes cidades e percebi que existem essas pautas e que às vezes esses jornalistas científicos eles ficam carentes dessas informações e a gente às vezes não, a gente desenvolve pesquisas muito interessantes que têm impacto social consideráveis e que não estabelecemos estratégias para comunicar às pessoas. Paralelo a tudo isso, nós vivenciamos a era da pós-verdade e a era em que a fake news, acelerada a partir das mídias sociais, ganha força, inclusive para desacreditar aquilo que nós fazemos no campo da ciência. Se essas mídias sociais podem ser utilizadas de forma negativa, elas podem também ser utilizadas de forma positiva. E isso melhora o engajamento das pessoas acerca daquilo que é publicado, isso traz um impacto para a revista que tem maior visibilidade e para todos nós que publicamos nosso artigo, afinal de contas nós queremos que essa produção científica alcance as pessoas. Então, quem considera que publicar, divulgar pesquisa científica em mídias sociais é algo desnecessário, eu convido vocês a refletirem um pouco mais. Há uma necessidade de complementariedade. Veja bem, nenhum de nós tem tempo. Eu falei que nós temos, só a enfermagem brasileira publicou, na última avaliação do quadrinho da CAPES, 16 mil artigos científicos. Isso é um diagnóstico importante para todos nós, porque nenhum de nós acorda e de manhã vai olhar todos os sites das revistas que a gente considera importante. Eu entendo que isso não é comum. Se você faz, parabéns. E aí entra em contato com o nosso colega enfermeiro ou com outros profissionais da enfermagem e empolgado e diz: olha só, já saiu um novo número dessa revista, tem artigos aí interessantes da nossa área. Isso não acontece com frequência. Mas é possível que você, no caminho para o seu trabalho, você ali, né, que não esteja dirigindo, você olhe o seu celular ou seu tablet e veja ali uma mídia social e chegue ali uma informação a partir de um print ou de um post ou um vídeo ilustrativo de um artigo importante que tem interesse para você ou para o seu colega, e você acessa aquilo e você direciona para o artigo na íntegra e impulsiona aquela publicação. Mais do que impulsionar a publicação, alcança uma dimensão social importante entre o acesso daquela informação, o consumo e a utilização daquelas evidências. E eu acredito que essa seja a principal razão de pensarmos o marketing digital científico, é realmente conectar essa divulgação, essa publicação científica às pessoas nos seus contextos, para que essa pesquisa de fato tenha sentido. Aquilo que a gente falou na justificativa e relevância, de sua importância, realmente alcance as pessoas. Existem muitas possibilidades, não tenho como falar de todas as possibilidades. Eu falei do press release, mas para cada mídia social há um movimento, há uma possibilidade. Então eu convido vocês, quem não tem mídia social, que possa pensar na possibilidade de acessar, se você publica artigos, que você possa acessar com o seu grupo de pesquisa, possibilidades para publicizar esse conhecimento e aprender a partir de quem tem realizado e discutir possibilidades com seus pares. Então acompanhe os blogs da enfermagem, as mídias sociais das revistas da enfermagem. Creio que essas sejam ferramentas e estratégias importantes para que a gente possa impulsionar, inclusive, a ciência aberta com mais compromisso, impulsionar a visibilidade da enfermagem para aquilo que nós fazemos. Era isso que eu me propus para falar com vocês nessa meia hora. Um grande abraço e espero que vocês tenham apreciado esse conteúdo.